Olá para todo mundo. Estou hoje junto com o Dr. Emerson Honda, o Dr. Marcos Giordano e o Dr. Thiago Busato, aqui para convidar vocês para participar de um podcast que chama Quironcast, onde a gente vai conversar um pouco sobre as próteses totais de quadril, primária e revisão. E gostaria muito que vocês assistissem o podcast, convidando vocês para participar de um evento que vai acontecer no dia 6 e 7 de dezembro, aqui em São Paulo. Se você está em dúvida se deve ou não fazer o Cadáver Lab, assista aí ao nosso debate, vai fortalecer aí a sua vontade de participar. Olha só, vale a pena ouvir esse podcast, um papo super descontraído, conduzido pelo Oswaldinho, em que a gente trocou umas ideias sobre a cirurgia do quadril, sobre treinamento, sobre mudanças de paradigma. Imperdível. Pessoal, muito obrigado pelo bate-papo, o podcast ficou super interessante, então vocês vão poder escutar um pouquinho da experiência de cada um de nós aí, também participar dessa conversa aí que foi bastante descontraída. E fica aqui o convite, então, para o primeiro Cadáver Lab da SBQ em artroplastia primária e revisão, né, que será realizado em São Paulo, no Quirontec, em 6 e 7 de dezembro desse ano. Não percam! E eles falaram que para começar a fazer via anterior, o ideal é que você primeiro vá ver alguém operar, depois faça no cadáver, depois volte para ver alguém operar, comece a operar com alguém te assistindo. Falei, cara, isso deve ser complicado pra caramba, né? Porque eu tenho que fazer tudo isso na vida pra poder mudar uma via de acesso. Queria saber como é que foi o seu treinamento, como é que foi pra você mudar da via posterior pra via anterior. Eu sei que já faz um tempão que você fez isso. Como é que foi o seu treinamento? Se você acha que precisa mesmo de tudo isso e o quão importante é você poder fazer isso no cadáver para poder migrar na via para te dar mais segurança. Bom, Oswaldinho, respondendo aí a segunda parte da tua pergunta, eu acho que tem que fazer tudo isso, porque quando a gente está tratando um paciente e é uma cirurgia com resultados muito bons, né, a gente sabe disso, o resultado não pode piorar, né? Então, para que o resultado não piore, você tem que começar a fazer a via de acesso já com uma certa confiança. Então, você tem que ter um treinamento mais do que adequado. A área que os doentes ficavam mais felizes era na área de artroplastia. Eu falei, então eu vou fazer essa parte aqui que todo mundo fica contente, né? O médico fica contente, o doente fica contente. Eu fiz pé, eu fiz 3 anos de pé. Só eu achava que a cirurgia ficou boa, entendeu? Eu falei, nossa, esse pé torto ficou lindo. A mãe olhava assim, pô, a perninha dele tá fininha ainda, o pé tá... Não sei, sabe? Então, as cirurgias não davam assim... A família, o paciente não ficava muito satisfeito. Então eu resolvi fazer quadril mesmo. A gente vai conversar um pouquinho agora, chefe. Você falou muito de via de acesso, né, no SVO. E hoje a gente tem vias de acesso, então a gente vai falar um pouquinho. Eu faço uma via de acesso, o senhor faz outra, ou o Marquinho faz outra, ou o Thiago faz quase todas. Então a gente vai juntando aqui, ó, né, para conversar um pouquinho. Mas o senhor já falou um pouco de quão importante foi o SVO para o senhor para aprender a via de acesso, não só de quadril, acho que o senhor estava falando da ortopedia como um todo, né? Que foi o que a gente fez no começo, mas no quadril especificamente, o senhor começou já fazendo via posterior, ou antes o senhor fazia via de Churley com a osteotomia do trocânter, teve que mudar para via posterior, como é que foi essa mudança? E eu vou estender a mesma pergunta para o Marquinho depois, como é que foi mudar de via posterior para anterior? A minha residência, a via usada era Hardinge, sabe? No R4 eu fui apresentado a via posterior, né, com o grupo do Dr. Shuroff. E aí eu descobri que você podia ver as coisas que você estava operando de uma maneira muito boa, né? Então fui imediatamente seduzido pela via posterior. E hoje a gente usando os parâmetros anatômicos, você está muito em casa, né? Você sabe onde é que você tem que colocar as coisas. O Marquinho trouxe uma coisa interessante que para mim também fez muita diferença, que é a prática com trauma de pelve acetábulo. Então a gente sabe fazer os acessos, queira ou não queira, pela frente, por trás, enfim. Eu acho que isso é importante, né, para o cirurgião não se ater, digamos assim, religiosamente a um acesso, porque às vezes se pode precisar mudar, né? Como um caso de uma desartrodese, por exemplo, se tiver rotação externa, você tem que entrar pela frente, né?